Romanos 5,12. Hoje a gente vai ler só do 12 até o 14. Como eu disse, o tema da minha pregação hoje é o pecado original. Diz assim a Escritura: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Prefigurava aquele que havia de vir. Do que Paulo está falando aqui é que Adão era um símbolo de alguém que viria lá na frente. Ele estava se referindo a Cristo. Mas olha, é tão importante esses 3 versículos, né? Vamos ler de novo, por favor. Romanos 5,12. Presta bastante atenção, tá bom? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, o pecado teve uma porta, um homem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Amém, meus irmãos. Olha para cá então, por favor. Olha, é um tema que, se eu pudesse escolher para pregar no culto, talvez seria um tema difícil de se escolher. Sobre o pecado original. É por isso que é uma bênção aprendemos a Bíblia de forma expositiva, assim como temos feito, né? Você pega o primeiro capítulo e vai até o final da epístola, ou até o final do livro. É um assunto, às vezes não, bem sumido de muitos púlpitos. E a razão porque a igreja cristã está uma falência espiritual tem a ver porque essas doutrinas fundamentais do cristianismo, que estão aqui na epístola de Romanos, não são pregadas. Se prega sobre tudo, menos sobre o essencial. Você consegue imaginar você fazer tudo o que você tem que fazer, mas esquecer do principal? É igual um casamento. Não adianta assistir no casamento. Olha, você coloca comida dentro de casa, isso é joia. Olha, você paga as contas de casa, é correto. Você trata bem as crianças, maravilhoso, é obrigação. Mas o centro do casamento para o marido é a esposa, e para a esposa é o marido. Daí você trata todo mundo bem, esquece do principal, da esposa e do marido. É o que muitos fazem, infelizmente, com a doutrina cristã. Eles pregam de tudo, esquecem do principal, que são essas fabulosas, fantásticas, maravilhosas e inefáveis doutrinas da epístola de Paulo aos Romanos. Eles dizem assim: olha, nós precisamos falar de coisas práticas. Meu irmão, não há nada mais prático do que aprendermos sobre o pecado original, que é o que Paulo fala aqui em Romanos 5,12. Agora, dizer que seguimos a Bíblia, se pregamos apenas uma parte dela, porque você sabe, uma meia-verdade é uma mentira por completo. Então precisamos saber de tudo. O interessante é que no versículo 12, você percebeu, né? Tem uma divisão aí, essa divisão não está na Bíblia, tá, irmãos? Tem uma divisão aí, escrito Adão e Cristo, que é a comparação que ele vai começar a fazer depois. Mas Paulo começa dizendo assim, ó, portanto, assim como por um só homem, ou seja, esse portanto aí ele está se referindo ao que vinha antes. Lembra do que eu falei nas últimas semanas? Falei sobre o amor de Deus derramado sobre nossas vidas, que era o assunto de Paulo. E Paulo estava debatendo, olha, se Deus nos salvou, derramou o amor dele sobre os nossos corações, quando nós éramos ímpios. Lembra quando nós ainda éramos ímpios, pecadores, pervertidos? Muito mais agora que somos filhos. Era esse o assunto. Então Paulo introduz, portanto, e começa a entrar nesse assunto maravilhoso aqui. Ele faz um paralelo. Agora Paulo ele vai começar a comparar Adão e Cristo. Porque lembra, a Bíblia diz que existem 2 Adões. O primeiro Adão é o Adão literal, marido de Eva, e o segundo Adão e o último Adão, que é Jesus Cristo. Então Paulo começa a fazer um paralelo da comparação, o que tem a ver um e o que tem a ver no outro, e que são similares esses dois aí. É interessante que das consequências desses 2 atos, porque você sabe, Adão tinha um mandamento, por mais que não tinha um mandamento escrito à própria mão, como tinha a lei, Adão tinha um mandamento, que era de obedecer. E Adão não obedeceu esse mandamento. Por conta da desobediência de Adão, diz a Bíblia que toda a sua prole, toda a sua descendência sofre e morre. É o que diz a Escritura. E depois, então, séculos, milhares de anos depois, vem Jesus Cristo e obedece. E, consequentemente, aqueles que são filhos espirituais de Cristo também colhem as consequências da obediência de Jesus. Paulo aqui, na Epístola aos Romanos, ele prova que todo mundo, sem exceção,
E todo mundo que eu digo é literal. Todo mundo está debaixo da ira de Deus antes de se converter. Todo ser humano, até aquele bebezinho bonitinho, diz a Bíblia que ele nasce debaixo da ira de Deus. E a questão é, como isso acontece? Por que o homem nasce mal, nasce podre, corrupto? Aqui Paulo começa a explicar. Ele diz, por conta do pecado de Adão. Eu vou dar sequência, você vai ver mais à frente. Os romanos, eles tinham uma dificuldade de entender a justificação pela fé, que é a principal doutrina do Evangelho. Que nós somos considerados justos diante de Deus por conta daquilo que Cristo fez. Essa é a nossa justiça. A justiça dele, diz a Bíblia, foi imputada a nós, creditada na nossa conta. E eles então tinham essa dificuldade de entender a justificação pela fé. Mas é necessário e fundamental que entendamos essa doutrina, que fala da graça de Deus, que por conta da obediência de um, ou seja, Jesus Cristo, nós fomos justificados e abençoados. Mas é de suma importância também entender a questão do pecado original, que por conta do pecado de um só, diz a Bíblia que a morte entrou no mundo e, portanto, todos foram renegados. Então, o primeiro princípio é o seguinte, só vou passar dois, vou ser bem rápido hoje. Primeiro princípio, põe lá, por favor. O pecado é a podridão do mundo. É só você fazer uma análise, não precisa nem ser mundial. Lá no seu bairro, meu Deus do céu. Você já viu o quanto que o pecado destrói famílias? O quanto que o pecado destrói casamentos? O quanto que o pecado destrói adolescentes, jovens, velhos, adultos? O pecado só destrói. Olha a imoralidade que nós vivemos hoje. Não precisa assim ir muito longe, não. A imoralidade é absurda. Quanta miséria nós vemos no nosso mundo. Pobreza, pai matando filho, filho matando pai. E diz a Bíblia que tudo isso é consequência do pecado. Fome, guerras, assassinatos, roubos, vícios. Olha para a violência que nós temos em nosso país, meu Deus do céu, no quintal de casa. É uma violência excomunal. Você sabia que mata-se mais gente no Brasil do que na guerra da Síria? Você pensa, não, pastor, os Estados Unidos bombardeando míssil para tudo que é lado. Morre muita gente? Morre. Mas no Brasil morre mais gente do que na guerra da Síria. Para se ter uma ideia de que o pecado tem destruído a humanidade. No Brasil, de 2001 a 2015, contabiliza-se, lembrando, contabiliza-se não quer dizer que são todos, né? Tem muitas mortes que não são contabilizadas. Contabiliza-se 786 mil homicídios, mortes. 786 mil. Se juntarmos a guerra da Síria, que começou em 2011, que até hoje matou por volta de 330 mil pessoas, menos da metade do que aqui no Brasil, junto com a guerra do Iraque, mais 280 mil mortos, dá um total de 598 mil mortos. Ainda não chega, juntando a guerra da Síria, a guerra do Iraque, não chega o que se mata no Brasil. Então, quando você vê, nossa, é terrível o país em guerra, meu irmão, a gente está vivendo esse país. Mata-se à torta e à direita. Além disso, além do Brasil ser o país que mais mata no século XXI, você já percebeu como anda a degradação moral da sociedade brasileira? Já percebeu como que a podridão tem entrado dentro das escolas? Você sabe, às vezes você manda seu filho para a escola pensando que ele vai aprender português, matemática. Daí não. Daí está a professora, sabe ensinando o quê para o seu filho? Alguns devem ter assistido aquele vídeo. Uma professora ensinando como coloca preservativo. E demonstrando ao aluno. E com a boca. Alguém chegou a ver isso aí ou não? Se não viu, não veja. Daí você está pensando, seu filho tem para aprender matemática. Não, está a professora ensinando ele. Como que põe as coisas lá. A situação moral é terrível. Olha para a quantidade de divórcios que tem dentro e fora da igreja. Você sabia que a média de divórcio fora da igreja é 25%? De cada 4 casamentos, um termina em divórcio. Sabe qual que é a média dentro da igreja cristã? 25%. A mesma coisa. Para mostrar que a igreja está bem similar ao mundo. Não tem muita diferença. Na verdade, o mundo tem entrado dentro das igrejas. Esses dias eu vi uma pesquisa sobre quais palavras mais aparecem nos funks, porque hoje em dia foi misericórdia. Quem que aguenta Jojo Todinho, meu Deus do céu? Que tiro foi esse? Oh, Jesus! Eu era ímpio, mas que falta faz Claudinho Bochecha, hein? Era bem melhor. Mas olha, eu estava vendo uma pesquisa falando que a palavra que mais aparece nos funks modernos brasileiros é bunda. É só isso.
Percebeu a imoralidade, a perversidade como tem tomado conta de tudo? Uma das mulheres do ano, Anitta, Jesus amado. Mulher depravada, sensual, terrível. Enquanto aquela professora que deu a vida para salvar dezenas de crianças e morreu queimada, é ignorada. Mas esse é o mundo que nós vivemos e diz a Bíblia que é por conta do pecado. Você percebeu como que o homossexualismo tem crescido? Antigamente, o pessoal ficava mais dentro do armário, né? Mais reservado. Mas o pessoal que é mais antigo aí é só lembrar. Eu tenho 33 anos, eu lembro que no bairro que eu morava, era 2, 3 no máximo. E tudo escondido. Hoje em dia parece que é moda. Você sabe, né? Antes era proibido. Hoje é aceitável. A gente tem que orar para Jesus voltar logo, porque amanhã pode ser obrigatório virar gay, meu Deus. Jesus, volta, Maranata, meu Deus do céu. Hoje em dia está dando até vergonha de você falar que você é hétero. Ah, o que você é? Eu sou hétero. Nossa, machão. Dá medo até, dependendo do lugar, você fala que você é hétero, meu Jesus amado. Mas é sério. Mas sabia que historicamente não foi muito diferente disso? Historicamente o mundo sempre foi podre. A tendência é que só tem mudado a podridão. Só tem mudado, mas sempre foi podre. Desde quando, meu irmão, o pecado entrou no mundo, lá em Adão, lá no Éden. Diz a Bíblia que a podridão começou. É só você, um pouquinho de história. Vá lá para o Império Grego. Lembra aquelas estátuas que tem lá na Grécia? Que muitas pessoas usam para decorar jardim? Percebeu? Tem o pensador, né? O cara jogando disco lá. Você percebeu que a maioria é tudo pelado? Por que será? Você nunca fez essa pergunta? Por quê? Ora, porque essa era a cultura da época. Era a cultura que Paulo viveu, era a cultura que Jesus viveu. Você pensa que hoje a depravação é muito alta por conta do pecado? Olha, na época de Paulo existiam as ninfas. Sabe quem eram essas? Prostitutas cultuais. Meninas, adolescentes, que eram treinadas para quando ficarem moça, cultuarem Afrodite no culto. Sabe de que jeito? Fazendo sexo com os membros do Deus da Afrodite. E era um prestígio enorme. Um pai que tinha uma filha que era sacerdotisa de Afrodite. Imagina um negócio desse. Chega um monte de marmanjo para adorar a Deus e sua filha está lá. O Deus deles, é óbvio, né? Essa era a cultura que Paulo vivia. A imoralidade, o pecado, desde Adão, meu irmão, arrebenta com tudo. Mas graças a Deus que, até nessa época, lembra, nessa época, Jesus diz assim: sede santo, como santo é o vosso Pai. No meio de uma podridão, em meio a trevas, a imoralidade, vocês precisam ser diferentes. Vocês precisam ser luz. E da mesma forma, nós ainda hoje. Graças a Deus que existem pessoas que foram lavadas e regeneradas pelo sangue do Cordeiro. Pessoas diferentes. Pastor, são alienígenas? É quase por aí. Você sabia que a gente é meio ET, né? ET é extraterrestre. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Estamos aqui apenas de passagem. Mas graças ao Senhor existem pessoas que encontraram uma nova alegria, que não está no prazer mundano, carnal, mas uma alegria que vem do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que nós somos novas criaturas, estamos sendo libertos do pecado a cada dia. Porque convenhamos, meu irmão, o que pode explicar você numa noite de quarta-feira, com N opções de prazer que o mundo oferece, você vir aqui, ouvir pregação sobre um livro que muitos dizem que é arcaico? O que explica? A não ser que Deus começou a tocar o seu coração, que Deus começou a transformar a sua vida, para que você pudesse encontrar a alegria, não naquilo que o mundo oferece, mas naquilo que Deus oferece. Ou seja, desde antes e até agora, mesmo em um mundo podre e corrompido, Deus tem separado seus filhos e filhas. Isso é a única coisa que explica. Cristo em nós. Porque convenhamos, se o pecado fosse ruim, meu irmão, ninguém pecava não. O pecado é bom mesmo. Só que percebeu que é um prazer momentâneo? É só você lembrar lá a época de mundo lá, meu Deus. O pecado não é ruim não, mas é sempre um prazer seguido de um peso na consciência, de um vazio na alma, de um vazio dentro do coração. Então Paulo ele vem até aqui explicando, provando que todos os homens nascidos de forma natural estão debaixo do pecado e sobre a ira de Deus. E Paulo então ele começa a explicar que isso é por conta da relação nossa com Adão. Pastor, mas eu nem sei quem é esse Adão, rapaz. Mas é por conta dele, diz a Bíblia, que nós sofremos, que nós temos problemas, porque a humanidade ela só teve 2 chefes, a raça humana só teve 2 chefes, Adão e Cristo. Ou seja, ou você ainda está em Adão, e é claro, morto em seu pecado e delito,
e rumando para o inferno, ou a Bíblia diz que você está em Cristo, sendo transformado a cada dia rumo à Canaã celestial. E segundo e último princípio, em Adão todos pecaram. No versículo 12, olha o que diz: portanto, assim como por um só homem, portanto, assim como, ou seja, está sugerindo uma comparação, né? Portanto, assim como, comparação. Ele disse que o pecado, olha, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, pois todos pecaram. Esse verbo aqui, o pecado entrou no mundo, significa invadir de fato. Sabe quando você chega arrombando a porta? Porque o pecado, ele não pede licença. Com licença, posso destruir a sua família? Não, é só uma brechinha que você dá, meu irmão. É uma brecha que você dá, o demônio entra arrebentando a vida da gente. É assim que funciona. Uma vez eu ouvi um pastor da administração que eu achei um tanto interessante. Ele disse o seguinte: o diabo deu uma batida na porta da casa lá do fulano e disse: eu quero entrar e destruir a sua casa. Na hora que atacou a porta na cara do capeta: sai para lá, chifruda, que não. Então o diabo, insistente, né? Eu sempre digo, eu tenho a teoria que o diabo é brasileiro, não desiste nunca. O diabo vai lá e dá umas batidinhas de novo. Deixa eu entrar na sua casa, você começa a dialogar com o cara. Cara, não, capeta, vai embora. Não, vamos fazer o seguinte então. Deixa eu colocar sua mão dentro da sua casa. Mas nem a pau, Juvenal. Deixa eu colocar o pé dentro da sua casa então. Também não. Então vamos fazer o seguinte: eu vou embora se você deixar eu colocar só a pontinha no nariz, só pontinha assim. Se eu colocar a pontinha no nariz, eu vou embora. O cara olhou para o diabo. Palavra? Palavra? Esqueceu que o diabo é o pai da mentira, né? Palavra! E então esse homem abriu só uma frechinha pequenininha da porta assim. E o diabo então, sagaz, esperto, entra de costa. Porque quando ele entra de costa, na hora que passa a pontinha do nariz, ele já está inteiro dentro da casa do caboclo. Na nossa vida também funciona assim. Você pensa, não, mas é aquela brechinha. É aquele programinha que você vai na internet na hora que a mulher dorme. É aquela olhadinha que você dá que ninguém vê. É aquilo que você faz escondidinho lá. Nossa, meu patrão tem muito, esses 15 reais aqui não vai nem dar conta. Vai nem perceber que sumiu. Você esquece que essas pequenas coisinhas você acaba escancarando uma porta enorme para que o diabo possa agir na sua vida. É porque o pecado de fato invadiu o mundo e trouxe de mãos dadas a morte. A morte. Lembra que diz Romanos 6:23? O salário do pecado é a morte. Ou seja, a morte e o pecado andam de mãos juntas. Aonde o pecado anda, a morte chega. Morte que eu digo no sentido espiritual, o primeiro lugar era esse. Lembra Adão e Eva? Eles não morreram fisicamente, a princípio, por conta do pecado, mas tiveram a sua relação com Deus rompida. Percebeu? Lembra? Diz a Bíblia que Deus vinha todo dia na virada do dia ter com Adão e Eva. E era uma alegria tremenda. E então eles de repente pecam. E Deus vai ter com eles. O que eles fazem? Se esconde de Deus. Atrás do arbusto, tadinhos, né? Pensava que esconder de Deus ali. Mas percebeu que com o ser humano também não é diferente? Quando você peca, a primeira coisa que você faz é se afastar de Deus. Ir ao culto, mas nem de jeito nenhum. Daí você pensa, vou esconder de Deus, que jeito? Não vou ao culto. E Deus não vai estar vendo você na sua casa, né? Lá Deus não vê. Muitos, infelizmente, seguem esse princípio de Adão e Eva, tentam se esconder de Deus por conta do pecado. E a morte, diz a Bíblia, vem por conta do pecado. Em Gênesis 2:17, olha o que diz a Escritura. Aquela famosa ordem: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa era a ordem para Adão e Eva. Não vai comer. Depois diz a Bíblia que Eva ainda repete essa ordem, em Gênesis 3. Mas o interessante é que diz a Bíblia aqui que a morte passou a todos os homens, ou seja, por conta do pecado de um, abriu o caminho para que a morte pudesse atingir toda uma humanidade, como diz aqui, por um homem, o destino da humanidade é consequência do ato de apenas um homem. É por isso que eu falo para vocês, olha, quando eu chegar no céu, meu irmão, eu quero dar um abraço no meu Deus. Senhor, dá uma seguradinha, eu vou trocar uma ideia com Adão, já eu volto aí. Porque diz a Bíblia que é por conta do pecado de um. Por conta de um, todos pecaram, sem exceção. Em todas as épocas, em todas as idades, adultos, crianças, diz a Bíblia que todos pecaram. E aqui no versículo 3, Paulo diz, né, olha, porque até o regime da lei não havia pecado no mundo. O que Paulo está dizendo aqui não quer dizer que, olha, não existia pecado desde Adão até a lei. Não havia. É claro que existia pecado. E o pecado também foi julgado por Deus. É só você lembrar do dilúvio. Se o salário do pecado é a morte, e antes da lei todos morreram, ou seja, foi Deus punindo o pecado. Durante a história, Deus também sempre
por mais que não tinha lei escrita, com exceção de Enoque, é óbvio, né? Todos morreram, sem exceção. E no versículo 14 ele diz assim, olha, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Ou seja, de Adão até a lei, reinou a morte. Por quê? Porque aquele povo também pecou. Mesmo sem lei, eles pecaram. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quando a Bíblia diz assim, olha, não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, eu, pelo menos de tudo que eu fui dar uma estudada, eu achei duas explicações para isso. O que eram essas pessoas que não pecaram à semelhança de Adão? A primeira explicação é a seguinte, que eu também creio que é correta. Adão, concorda comigo que ele estava pecando sobre uma lei específica, tinha se dado uma ordem. Não vai comer dessa árvore, acabou. A ordem foi para ele. As outras pessoas que, por mais que não pecaram à semelhança de Adão, ou seja, não tiveram uma ordem específica de Deus dizendo, não adultera, não mate, não roube. Deus não disse isso de forma específica para elas. Mas em Romanos 2 também Paulo diz, olha, que muitos pecam contra a consciência, porque Deus imprime a sua lei na consciência, no coração das pessoas. Por que você acha que Caim foi punido? Porque ele matou seu irmão, olha, mas Deus não tinha dito, não matarás. Mas mesmo assim, puniu a eles. Havia uma lei escrita na mente deles. É o que diz Romanos, eu coloquei Romanos 2? Romanos 2, 14 e 15, nós já falamos sobre isso. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então a primeira explicação é essa, quando Paulo diz que eles não pecaram à semelhança de Adão, é que eles não quebraram uma ordem direta de Deus, mas quebraram a ordem aqui da cabeça. Porque o ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Até quando você era ímpio, você sabia. Nossa, eu vou fazer isso aqui. Ai, mas não é muito certo, não. Ah, mas todo mundo faz? Não é assim normalmente que a gente costuma a dizer, ou pelo menos a pensar? E a segunda explicação, que eu também acredito que é verdadeira, quando Paulo diz aqui, né, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, é que Paulo estava se referindo a crianças. Porque convenhamos, crianças recém-nascidas morrem ou não morrem? A Michele trabalha lá na pediatria, maternidade, morre ou não morre, Michele? Claro que morre. Quando a minha esposa estava internada lá, chegou uma moça, o bebezinho nasceu morto, 9 meses. Então, alguns dizem que Paulo está dizendo em relação às crianças, porque crianças morrem mesmo antes de pecar, mesmo antes de pecar não, né? Mesmo antes de praticar uma ação pecaminosa. Porque convenhamos, uma criancinha, qual o ato pecaminoso aquela criança cometeu para que ela morresse? Já que a morte é a consequência do pecado. Você já se fez essa pergunta? Olha, se a morte é a consequência do pecado, e criança morre, mas calma aí, eu não consigo entender ela cometendo um ato pecaminoso. Qual ato pecaminoso? Morder o bico do peito da mãe na hora de mamar. Mas a Bíblia diz que a morte é a consequência. E Paulo diz que todos morrem. Primeiro, Paulo diz assim, né, que todos morrem. A primeira explicação que nós temos é a explicação de João Calvino também, que João Calvino diz que nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, e por conta do ser humano ter herdado a natureza pecaminosa de Adão, todos morrem, seja criança ou seja adulto. Porque essa natureza foi ali, né, transmitida para nós. Mas não é isso que Paulo diz, por mais com todo respeito e reverência de João Calvino. Pastor, você está pregando calvinismo no domingo agora. Fala que Calvino está errado, meu Deus do céu. Calvino não é papa, né? Calvino é gente normal como nós. Mas olha o que Paulo diz. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ainda que seja verdade que tenhamos, sim, ali que a natureza pecaminosa foi transmitida a nós por conta do pecado de Adão, mas sabe qual é a melhor explicação para esse versículo, que todos pecaram? É que quando Adão cometeu aquele pecado de desobediência, pastor, mas foi Eva, mas você percebeu que Deus ele cobra de Adão? Para vermos que a responsabilidade do homem dentro de casa é de suma importância. Eva desobedeceu, Deus chama quem para prestar conta? Adão, vem aqui, rapaz, o que aconteceu? É privilégio ser cabeça? Ser homem? Claro que é. Mas a responsabilidade também é maior. A mulher peca, induz o homem, e Deus, quando vai cobrar, ele não cobra a Eva, cobra Adão. Depois fala com ela, mas em primeiro lugar fala com Adão. A melhor explicação, diante dos versículos subsequentes que nós vamos ler aqui,
é que quando Adão pecou, meu irmão, toda a humanidade pecou junto com ele, sem exceção. Até bebês que nunca praticaram atos de pecado morrem por conta do pecado de Adão. Pastor, isso não é justo. Será que não? O ser humano ele já nasce condenado por conta do pecado de Adão. É o que diz a Escritura. Ou você acha que nós consagramos criança por quê? Porque nós cremos que toda criança nasce sob a ira de Deus. Que toda criança paga pelo preço do pecado de Adão. É por isso que nós fazemos isso. Se você duvida, olha o comportamento das crianças. Quantos aqui o filho pequenininho já levantou a mão para bater em você? Os meus já, os dois. O terceiro ainda não, né? Você percebeu como que é a natureza da criança? Por que nós precisamos dar uma boa educação para a criança? Porque a má educação já está nelas. Meus filhos nunca me viram fazendo birra, pedindo para minha esposa, ai, quero almoço, quero almoço, quero almoço, quero almoço. Nunca viram. Mas fizeram. Poucas vezes, é óbvio, né? A vara canta e aprende com a maravilha. Mas percebeu como que é a natureza da criança? Inclinada para fazer aquilo que é errado. É o que Paulo diz. Uma ofensa, um pecado trouxe morte e condenação a todos. A Bíblia diz que o homem errou em Adão. E por conta disso, todos colhem as consequências. Pastor, mas isso não é justo. Isso é loucura. Dizer que todos pagam por conta do erro de Adão. Será loucura? Então também é loucura dizer que nós somos justificados pela obediência de um, Jesus Cristo. Se você aceita que você foi justificado pela obediência de Jesus, você também precisa aceitar que você era condenado por conta da desobediência, não sua em primeiro lugar, mas de Adão, por conta da desobediência dele. Pastor, mas parece meio loucura isso, não parece? O evangelho é loucura, lembra? Olha o que Paulo diz em Romanos 1,18. Certamente, não tem Romano? Não, perdão, 1 Coríntios 1, isso mesmo. 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Próximo. Depois do versículo 23 ele ainda diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Exatamente, isso aí é loucura. Nós faláramos que somos condenados porque uma pessoa que nós nem conhecemos errou, e por conta do erro dele nós somos condenados. E é igualmente loucura falar que por conta da obediência de um só, Jesus Cristo, justo, nós também fomos justificados. Porque se eu não crer, meu irmão, que eu sou condenado pelo pecado de Adão, eu não posso acreditar que eu sou salvo pela obediência de Cristo. Só que nós gostamos apenas da segunda assertiva, né? Somos justificados pela obediência de Cristo. E é claro que é verdade, mas para você aceitar essa verdade, você também precisa aceitar que você era condenado por conta da desobediência de Adão. Porque se não houvesse um Adão literal, por que haveria necessidade de perdão para mim e para você? Por que precisaríamos ter os nossos pecados expiados pelo Cordeiro de Deus? Por que Cristo precisaria assumir a natureza humana, se não foi literal o que Adão fez? Para encerrar, acompanhe comigo os versículos 15 a 19, por favor. Daí fica bem mais fácil de entender. Você vai ver quantas vezes Paulo diz uma ofensa, ofensa de um só, por conta da ofensa. Romanos 5, versículo 15, diz assim a Escritura: todavia, não é assim o dom gratuito de Deus como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morrem muitos, você vai ver quantas vezes ele diz isso. Porquanto pela ofensa de um só, se referindo a Adão, é óbvio, né? Morrem muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Mais uma vez, ele enfatizando. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa, ou seja, um só pecado, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, novamente, olha, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. E verso 19:
Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Olha para cá, por favor. Conseguiu ver o paralelo que Paulo faz? Por conta pela desobediência de um só, Adão pecou. Diz a Bíblia que toda a prole da raça humana morre e sofre por conta dele. E a comparação que ele faz, o paralelo que ele faz é em relação a Jesus Cristo. Assim também como por um só que obedeceu, que convenhamos, apenas Jesus Cristo obedeceu aos mandamentos. Pela obediência dele, diz a Bíblia que nós também vivemos. Paulo não diz que é por causa da natureza pecaminosa que muitos morrem, como diz João Calvino, né? Por conta da natureza pecaminosa. Não, ele não diz que é por conta da natureza, ainda que isso seja verdade. Mas muitos morrem por conta de uma ofensa, por conta de um pecado. Uma ofensa trouxe morte a todos e condenação a todos. Todavia, em contrapartida, por outro lado, as muitas ofensas praticadas pelos homens também receberam o devido tratamento na obediência de um só homem, Jesus Cristo. Pastor, é meio difícil às vezes acreditar, né, que eu pago o preço por conta do erro de um. Você sabia que até hoje a gente faz isso, né? Você escolheu a família que você nasceu? Você escolheu se você nasceu pobre ou nasceu rico? Você não escolhe. Eu não sei se você votou no PT. Eu não votei, não. Mas você percebeu como que a gente colhe os frutos de um governo corrupto que a gente nem optou por ele? É sempre assim. A gente colhe sim o pecado de outros. E a Bíblia diz que por conta do pecado de Adão nós sofremos. No versículo 19, a base é a justificação pela fé. De novo, Paulo está falando disso. Como eu falei, muitos gostam de ouvir apenas a segunda parte. A justiça de Cristo é imputada a nós. Mas para isso, meu irmão, é necessário aceitarmos que também o pecado de Adão nos trouxe consequências terríveis. Lembra o que Deus disse para Eva? Por conta do seu pecado, você vai dar à luz agora em meio a dores. Quantas irmãs aqui já tiveram parto normal? Só para saber. Dói, irmãs, ou não? Principalmente se o filho for meio cearense, hein? Daí arrebenta com a mulher, né? Dói muito. Eu, pelo menos, minha esposa, esse último, pensei que ia morrer, tadinha. Meu Deus do céu. É consequência do pecado de Eva, diz a Escritura. Cada Adão, o primeiro e o último, passou a sua prole os efeitos e os frutos da sua obra. Os pecados e as consequências de Adão foram passados a todos, sem exceção. Quer você queira ou não. Todavia, a obediência e a justiça de Cristo foram passadas a todos? Não. A todos os que creem, que é o que eu tenho pregado domingo, né? A todos aqueles que creem. E para encerrar, Martin Lloyd Jones ele diz assim: se você me disser, seria justo o pecado de Adão ser imputado a mim? Porque muitos pensam assim, é injusto. Ele peca e eu pago. Seria justo o pecado de Adão ser imputado a mim? Responderei perguntando, seria justo que a justiça de Cristo seja imputada a você? Também não é justo. Mas graças a Deus que aqueles que estão em Cristo, diz a Bíblia, ainda que sofram as consequências daquele primeiro Adão, também colherão os frutos do segundo e último Adão, que é a salvação, que é a justificação pela fé, com base naquilo que o nosso Senhor fez, com base na obediência dele, é que nós também temos vida. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então, por um instante, por favor?